Shalom, shalom. Deus abençoe os irmãos. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para falar um pouco sobre, hoje, falar sobre os códigos bíblicos na oração do Pai Nosso, né? Existem códigos, né, na oração do Pai Nosso, e hoje eu quero passar duas letrinhas aqui, né, que é o Pai Nosso, que é Avinu, e que estás no céu, que estás nos céus, tem graça, Senhor, que estás nos céus, que o significado é Sheba Shamayim, ou seja, Pai Nosso, que estás no céu, Avinu, Sheba Shamayim. Só apenas essas duas letrinhas. Mas antes eu quero orar, e também ler um pedacinho do Pai Nosso aqui, né? Está escrito aqui, irmãos, ó. Pai Nosso, ela está toda escrita em hebraico, com a sua transliteração. Não vou ler, não sei se eu vou ler todo, mas eu vou ler aqui uma parte. Mas antes quero orar. Senhor meu Deus, Pai amado, que em nome de Jesus o Senhor venha se fazer presente nessa gravação de uma maneira poderosa, que vem para abençoar todas as vidas que estão por trás dessa câmera, em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach. Abençoe a todos, meu Pai, poderosamente, esteja no controle de tudo, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Então, aqui é Avinu Sheba Shamayim, que é Pai Nosso, que estás no céu, Itkadesh Shinha, seja feita a tua vontade. Tavor Malhut Ha, né? Assim nos céus como na terra, mas eu vou ler só a transliteração aqui, tá? Só a transliteração. Então, voltando lá. Avinu Sheba Shamayim, Itkadesh Shinha, Tavor Malhut Ha, Retson Yase Retson Ha, Kevashamayim Ken Baaretz, Etlehem Hukeinu Te Lanu Hayon Uselah Lanu Al Hateinu Uselah Lanu Al Hateinu Kefi She Son Ren Gan. Deixar até aqui, tá, irmãos? Então eu quero fazer voltar aqui de novo aqui. Vou ler pausadamente. Fazer a oração pausadamente. Avinu Sheba Shamayim, Itkadesh Shinha, Tavou Malhut Ha, Yase Retson Ha, Kevashamayim Ken Baaretz, Etlehem Hukeinu Te Lanu Ayon Uslecha Lanu Al Hateinu Kefi She Son Ren Gan. Até aqui, termos. Essa oração, Mateus 6:9. Mas vamos falar aqui sobre Avinu Sheba Shamayim. Avinu, aqui ó, Avinu, significa Pai Nosso. Avinu, Aleph, Bet, Yud, o Nun e o Vav com U, ficando Nu. Avinu, Avnu, ok? E a outra palavra está bem aqui embaixo, meus. Você vai entender por que eu tive que fazer algumas anotações mais para frente. Você vai entender. A segunda palavra está aqui, ó. Que é Avinu, né, como diz? Sheba Shamayim. Avinu Sheba Shamayim. Pai Nosso que estás nos céus. Ok? Pai Nosso que estás nos céus. Então, e aqui tem alguns códigos, irmãos. Alguns códigos poderosos aqui, né? Avinu, na verdade, ele tem o que se extrai dessa palavra,
que saem é a palavra ave. Os irmãos já devem ter visto em alguns louvores, né? Ave, Abba, Pai, ave, né? Ave significa pai. E aí vamos destrinchar essa palavra pai aqui, ó. Pai. Ela sai daqui, ó. Avenu. Avenu. Pai nosso. O ave que é composto pela letra Aleph e Bet. O Aleph da palavra pai, que é ave, significa poder, autoridade. O Bet, né? O Bet significa casa, significa família, construção. Olha que tremendo. Vem aqui, ó. Aquele que tem o poder para que sua estrutura seja muito bem construída. Olha só, na palavra pai tem poder, autoridade. O Aleph significa Deus puro. Pai, que é o cabeça da casa. Olha que tremendo. E o Bet significa casa, família. Aquele que comanda a família, olha. Aquele que constrói a casa. Uma palavra referente à construção. É o pai que constrói, é o pai que é a base, né? Do alicerce da casa. Está aqui na palavra Pai Nosso. Avenu, né? Destrinchamos essa palavra aí. É aquele que tem o poder para que sua estrutura seja muito bem construída. Muito bem construída. Muito bem. Meu Deus, que tremendo. Mas vamos lá. Os irmãos, não sei se os irmãos sabem, antigamente os judeus faziam essa oração, porque assim, a pergunta aqui, essa é a pergunta que tem que se fazer, porque os hebraicos têm que trabalhar com perguntas, e fazendo as perguntas certas, assim que a professora sempre nos ensinou pra gente, né? A dúvida tem que ser uma dúvida certa, no tempo certo para surgir essa dúvida. Por que Pai Nosso? Tudo bem, Pai Nosso, mas por que não Pai Meu? Por quê? Por que essa união? Né? Por que essa união? Vamos entender uma coisa aqui. Vamos entender. Lá na passagem, quando Maria esqueceu Jesus por 3 dias, e só ela foi se dar conta depois de 3 dias, na passagem, o que acontece ali? Os judeus, eles têm o costume de um ajudar o outro, né? Eles saíam em caravanas para as viagens e o filho de um é o filho de outro, não está ali, né? Eles saíam em viagens e todos os filhos que estavam ali, não tem problema, se um filho estava no outro barco ou numa outra caravana, um cuidava do outro. Essa é a cultura deles, não tinha essa preocupação. Daí é que a gente muitas vezes não entende, a gente lê lá a Bíblia, vê isso aí, a gente acha que a gente traz para a nossa cultura, traz para o nosso país. Não, na cultura deles, dos judeus, eles esqueciam, mas não tinha preocupação, porque um judeu cuida do outro. E aí só 3 dias depois que ela foi se dar conta. Mas aí o que eu quero dizer? Eles têm muita união, os judeus, um se preocupa com o outro. O filho do tal fulano é o meu filho. Filho de tal fulano, tal mãe, pai, é meu filho. Então, o que acontece aqui? Onde eu estou querendo chegar com isso? Pai Nosso, Deus expressa coletividade. Quando eu faço a oração do Pai Nosso, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para o meu próximo. Então essa oração, quando eles fizeram, essa era a cultura da época, nossa, coletividade. E antigamente, na época lá deles, dos judeus, há muitos e muitos anos atrás, não lembro agora a data especificamente, eles oravam e na oração eles colocavam esse nome aqui, ó, Pai Nosso, mas colocava
Malureino, tá aqui ó, Men, Lamed, Vav, Nun, o Yud, o Nun, Iu, Vav, com Nu, Malureino, significa rei, tá? Malureino, tá? Vem da palavra Melech, Meler, que significa rei, Malureino, né? Rei, nosso rei. E aí, esse termo hoje, na Bíblia já não tem, mas eles oravam também com essa expressão, Malureino, rei nosso, rei. Olha só, eles colocavam o termo rei, como eles já se aprofundavam um pouco mais, já oravam já com outra visão, né? Adorar o Senhor, né? Expressar. Então, é aqui uma outra curiosidade para os irmãos, Malureino, e vem da palavra Meler, que é rei, tá? Então, falamos aqui do Pai Nosso, e do Pai Nosso sai a palavra Pai, e eu expliquei o que significa, o que sai essa palavra Pai, que são coisas poderosas. E aí, Pai Nosso, que seja feito à vontade. Uma parte fala do pão, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí eu coloquei a palavra pão aqui, ó. Pão significa lechem. Lechem. Lamed, rei. Lamed, rei. E o men, sofite. E aí eu vou ler aqui João 6,51. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Se alguém comer desse pão, né? Desse pão aqui, que está na oração, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida, é o pão que eu darei para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Que pão é esse? Que pão é esse? Vamos falar sobre pão. Vamos destrinchar essa palavra aí, vamos mergulhar, vamos ver os códigos que tem por trás dessa palavra pão. Lechem, Lamed, autoridade. O pão representa autoridade. Quem é o pão? Os irmãos sabem quem é o pão, né? O rei significa uma cerca, uma proteção. É o que ele nos dá, uma cerca, uma proteção. O meno, sofite, o meno, significa alinhamento, renovo, alinhamento da nossa vida. Ou seja, o Senhor nos alinha ao comer esse pão e ao obedecer às regras desse pão. A gente se alinha a nossa vida com o Senhor, obedecendo os mandamentos, se batizar, buscar os conhecimentos da palavra, procurar obedecer ao Senhor, né? Que todos nós procuramos, né? Fazer. E aí vamos obter um alinhamento da nossa vida. Olha só, tudo isso está na palavra pão. Olha que códigos que essa palavra nos traz hoje. Traz tesouros escondidos para todos nós. Tesouros escondidos. E aí, vamos falar agora da segunda palavrinha. Falamos do Pai Nosso, que é Avinu, né? Vamos falar da palavra Sheba Shamayim. Sheba Shamayim, né? Aqui, ó. Bem nesse canto aqui, ó. Sheba Shamayim.
que estás no céu. Sheba Shamayim. O que essa palavra nos traz? Sheba Shamayim. Sheba Shamayim é formado por duas palavras. Shan significa lá e Maim, águas. Lá, águas. Está relacionado à criação da terra. Mas como está relacionado à criação da terra? Vamos lá, vamos pensar aqui. Vou ler aqui para os irmãos. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. E vamos ver. Aqui. Ok. Versículo 6. Então Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou as águas em duas partes. Uma parte ficou por lado abaixo da divisão e a outra parte ficou por lado de cima. Nessa divisão Deus pôs o nome de céus à noite e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. E aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte em um só lugar a fim que apareça a terra, ou seja, a porção seca, aqui no versículo 9. Deus, quando criou os céus e a terra, ele as águas de cima, as águas de baixo. Saiu a porção seca, que é a terra. Então, essa palavra Sham, lá, maim, águas, significa lá, águas, relativa à criação. Quando Deus criou os céus, quando ele fez as águas de cima e as águas de baixo. Então é relacionado lá. Significa maim, as águas. Então, Sheba Shamayim, que estás nos céus, né, a separação por Deus das águas de cima, né, por céus, como diz aqui, acabei de ler, né, é justamente o que significa, o que estás nos céus. O que está nos céus quando fez a criação? As águas de cima e as águas de baixo. Então, Sham, lá, e Maim significa águas. Essa palavra Sheba Shamayim está relacionado à terra, à criação da terra. Ou seja, no português, você mergulha, mas não chega a lugar nenhum. Mas aqui nos originais, meu Deus, é mais profundo. Mais profundo. Então é isso. Sheba Shamayim, Shan, lá, maim, águas. Formada para essas duas palavras que formam a palavra Sheba Shamayim, que significa que estás nos céus. Né? O hebraico, ele é renovador, ele é transformador, né? Ele restaura conceitos e traz com mais intensidade as palavras. Elas mostram o que realmente elas são, né? E te leva a lugares muito mais profundos do que o português, que não que não foi vivido na época, que não foi, né? Então as traduções não estou menosprezando o português, mas os originais eles te fazem levar muito mais além. Então é isso, meus irmãos. O conceito da palavra pão, o conceito da palavra pai, que sai daqui da palavra avinu, que é pai nosso. O conceito da palavra Sheba Shamayim, que está nos céus, da onde ela está relacionada à criação da terra, né? Falamos aqui, né? E essa questão aqui do Malo Reino, né? Que eles oravam antigamente como Rei Nosso. Aí vem toda a cultura judaica, né? Que eles sempre têm coletividade. Então por isso é usado o termo nosso. Quando você ora Pai Nosso, você ora não só para você. Você ora para todos, o ser humano, para toda a criação da terra, todo o seu semelhante. Então quando você ora, você está abençoando o seu próximo, né? Pai nosso, não é Pai meu, Pai nosso, né?
Então, esses são os códigos bíblicos, né? Na oração do Pai Nosso. Mas é só essas duas palavrinhas que eu trouxe hoje, que é o Avinu, que é Pai Nosso, e o Sheba Shamayim, que estás nos céus, né? No começo aqui eu estava lendo essa oração, não li ela por completo, né? Mas os outros termos também, vou pegar aqui um exemplo aqui. Depois de Avinu Sheba Shamayim, vem a palavra It Kadesh. Uma curiosidade aqui, ó. Avinu Sheba Shamayim, que é Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, né? Vou até ler aqui Mateus capítulo 6 e versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus 6, 9. Pai nosso que estás no céus, que todos os reconheçam, que venham o teu nome, ou seja, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Essa é a segunda, faz parte aqui, né? Que teu nome seja santo, ou seja, It Kadesh Shin Ha, que teu nome seja santo. Alguns de vocês, irmãos, vê a semelhança dessa palavra aqui, ó, It Kadesh, com a palavra Kadosh, que significa santo? It Kadesh, Kadosh significa santo. Para quem não sabe, né? Kadosh, santo. Daqui se extrai muita coisa maravilhosa, muita coisa. Mas aí fica muito extenso aqui o conteúdo, né? Então eu quis trazer só essas duas palavrinhas. Espero que tenha abençoado a sua vida, meu querido, minha querida. Que Deus abençoe. A palavra pão nos traz algo tremendo, né? Não tenho o que falar, né? Acho que os irmãos, cada um dos irmãos chega às suas conclusões e, enfim, né? Chega às suas conclusões. E é isso, irmãos. Quero terminar esse vídeo com uma oração. Vou fazer diferente, fazer oração mesmo no Pai Nosso, mas em português, tá? Aqui Mateus, capítulo 6, versículo 9, né? Versículo 9. Pai Nosso que estais no céu, portanto, orem assim: Pai Nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, assim como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam, e não deixeis que sejam tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Essa palavra glória aqui, irmãos, só para deixar aqui, ela tem algo tremendo, ela no hebraico. Isso mais para frente eu quero trazer algo aqui para os irmãos de uma riqueza maravilhosa. A professora passou isso para a gente e eu confesso que a gente fica com isso na mente durante muito tempo. Mas em breve, irmãos. Mas o que os irmãos entendam que o hebraico, cada letrinha, Deus quando criou esse idioma, não é apenas idioma, a professora chama que não é apenas um idioma, uma língua, é poder puro para aquele que crê. Porque muitos questionam o hebraico, mas uma língua muito antiga, uma língua lá dos séculos, né? Mas para aquele que crê, você mergulha, como está lá em Provérbios 25, 2, que crê, mergulha, ora, mergulha em cada letrinha, Deus começa a mostrar coisas, começa a revelar tesouros escondidos. Mas para aquele que não crê, é apenas algumas letrinhas, né? Então é isso, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um, que esse vídeo possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, Yeshua HaMashiach, amém, shalom, shalom.